Nessa edição de Agricultura BR, nós vamos falar sobre a produção global de milho, oferta total, estoques de passagem da safra atual brasileira e como que as negociações elas ocorrem no país. Vamos falar também a respeito das vendas semanais norte-americanas, principalmente de soja, já que os Estados Unidos venderam na semana encerrada em 22 de agosto 2.610.000 toneladas. Vamos trazer em destaque também a outra reunião que teve, mais uma, lá em Brasília, durante uma reunião promovida pelo Supremo Tribunal Federal entre produtores indígenas. E você vai ver o que aconteceu lá nessa reunião, acabou sendo esvaziada pelos representantes dos indígenas e o pleito que foi apresentado pelo representante dos produtores rurais, Marcelo Bertoni. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 29 de agosto. Que bom que você está conosco, acompanha a partir de agora as notícias, informações e destaques em todo o Brasil e países vizinhos pelas parabólicas, pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Estamos ao vivo também pela internet. Você nos acompanha no nosso portal sba1.com ou canaldoboi.com. Nele você tem reportagens, notícias, você tem os destaques da pecuária e da agricultura nacional, tem a transmissão do Canal do Boi, do Agrocanal e, claro, a nossa agenda de leilões. Você também pode seguir o perfil oficial do Canal do Boi, nos siga no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você, além de ter os programas ao vivo, você tem muita informação por lá para você ficar cada vez mais bem informado. Se você for produtor rural paraguaio ou brasileiro que produz no Paraguai, você tem a alternativa da Neo TV, TV por assinatura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Começa essa edição de Agricultura BR falando de milho. E antes de entrar no tema, o assunto mercado, nós vamos saber agora como é que está a finalização dessa colheita da safra 2023-2024, a segunda safra que foi cultivada, semeada com milho nos estados e ter também a previsão do tempo com Débora Oliveira. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que nos acompanham. E a colheita do milho segunda safra atingiu os 94% no Mato Grosso do Sul, segundo a ProSoja. A produção prevista é de pouco mais de 9 milhões de toneladas, correspondendo a uma retração de 34,7% em comparação ao ciclo anterior. É claro que esses dados ainda são preliminares, já que a amostragem das áreas continua, com conclusão agendada para 13 de setembro. O estresse hídrico foi o principal motivo para a causa da perda do potencial produtivo do milho, impactando uma área total de 819 mil hectares no estado. Mas, recentemente, entre abril e julho, o estado enfrentou um total de 90 dias sem chuva. Notavelmente, a região norte já está há mais de 100 dias sem uma precipitação considerável. Ao longo dos próximos dias, o tempo ainda deve se manter firme em grande parte do Brasil, incluindo no estado sul-mato-grossense, favorecendo a finalização da colheita do milho segunda safra, do algodão e também do café. Com o afastamento do ar polar, as temperaturas voltam a se elevar de forma mais significativa, principalmente no interior do Brasil, passando dos 35 graus, especialmente nos estados do centro-oeste. A atenção para o avanço dos incêndios devido à combinação das altas temperaturas e do tempo mais seco, que somados à ventania podem agravar ainda mais a situação. Na virada do mês, uma nova frente fria deve se aproximar do Rio Grande do Sul, provocando chuva nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Entre os dias 2 e 3 de setembro, o sistema deve avançar pela região, mas sem provocar chuva significativa nos 3 estados. Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e no Mato Piba, o tempo seco vai persistir, o que deve contribuir com o avanço dos trabalhos em campo.
No leste nordestino, volumes de até 20 milímetros são previstos, enquanto que no norte, previsão de volumes mais expressivos entre oeste e noroeste do Amazonas, acumulando até 50 milímetros, pelo menos até o dia 6 de setembro. Fabiano, por hoje é isso. Volto com você. Obrigado, Débora. Uma ótima tarde a você. Por aqui o assunto segue sendo milho e agora vamos falar um pouco a respeito de mercado. Para falar a respeito em termos da produção global, a oferta brasileira, estoque de passagem, também os resultados dessa colheita que a Débora ela comentava logo no começo da sua participação. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Roberto Rafael, analista de mercados, que nos fala sobre mercado de milho. Roberto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E nós vemos os números internacionais, vimos até mapa de seca hoje, mais cedo, lá dos Estados Unidos. A gente acompanha os relatórios que vão sendo apresentados e tudo indica mesmo uma safra cheia nos Estados Unidos nas suas produções, soja e milho, mas milho principalmente, que é o assunto de agora. Como é que fica essa oferta global neste momento? E eu gostaria que você traçasse um paralelo com os estoques brasileiros, a produção nacional agora, essa colheita de segunda safra, e o que deve ficar de milho disponível no Brasil no começo do próximo ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar contigo, com todos os telespectadores do canal do Boi. Realmente a gente tem aí todo um cenário que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. A gente pode frisar aí a questão da safra americana. Ela vai se consolidando com uma super safra, milho, soja, a maior produção recorde, a expectativa também de rendimentos também será recorde. No milho também uma expectativa de rendimentos deve ser recorde, deve se confirmar isso, e pode ser até que a gente tenha uma safra recorde também nos Estados Unidos. Então, nós temos números aí do USDA que beira alguma coisa ao redor de 300, no milho especificamente, né, que é o nosso tema, 385 milhões de toneladas, né, esses são os números que o USDA nos trouxe, apesar contestados pelo último levantamento do Profarm, que se encerrou na semana passada, trouxe, na verdade, 4 milhões de toneladas a menos, mas ainda assim é um grande volume de produção. A gente vê a China também com uma produção que não teve grandes problemas, então um clima aí perfeito. Então o que a gente está vendo é a confirmação daquilo que a gente já esperava, né, de informações dos Estados Unidos, né, que na verdade nos traziam volumes muito bons de produção. O clima realmente foi extremamente favorável, a questão de clima hoje também é muito boa, e a safra americana começa a ser colhida agora, né, Fabiano? Agora finalzinho, agora já alguma coisa já está sendo colhida, mas se intensificando aí setembro e outubro, vai trazer aí esses 385 ou 380 ou até chegar a 400 milhões de toneladas. É um número que a gente vai ter uma visão um pouco melhor mais para frente, talvez aí mais para outubro, novembro, né? Então é um grande volume. O estoque de passagem dos Estados Unidos também é um estoque de passagem alto, né? Apesar que a gente viu que até se esperava algo maior do começo, se falava até uma virada para o ano que vem de 60 milhões de toneladas, talvez a gente fique em 53, 55 milhões de toneladas, vai depender muito da produção, mas o fato... Acho que perdemos o contato, creio que perdemos o contato agora com o Roberto Rafael. A gente já volta a se falar, a equipe vai tentando fazer nova conexão com ele. O programa é ao vivo, isso eventualmente pode ocorrer. O tema de agora é exatamente essa oferta global de milho, a participação norte-americana. E o Roberto Rafael lembrava que nós tivemos no final da última semana a apresentação de dados da Crop Tour, que é a mais importante nos Estados Unidos, que apresentava números melhores para a soja e mais baixos em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano, no caso do milho. Acho que a gente já tem o Roberto Rafael novamente posicionado, sim. Roberto, interrompeu ali a sua fala, mas voltamos a falar agora.
Temos uma caidinha aí, mas perfeito. Acho que a gente falou um pouco dos Estados Unidos, né? Falando do Brasil, estamos aí com a conclusão da safrinha, mas praticamente os volumes que tem ainda a colher são muito poucos, né? E nós temos aí uma produção que talvez deva, nos nossos números, que a gente está trazendo alguma coisa ao redor de 119 milhões de toneladas na safra total. E nesse momento, o que a gente vê a nível de mercado é o produtor, na verdade, tem bastante milho fisicamente, tem, mas há um baixo disponível comercial. Então a gente tem um mercado que vem aí lateralizado desde aí do mês de abril e hoje particularmente subindo até por conta do câmbio, né? A gente tem Chicago subindo, temos B3 subindo, temos câmbio subindo, o câmbio por conta de dados excelentes que saem dos Estados Unidos, fatores também políticos aqui que estão fazendo com que o nosso câmbio suba 1,3% neste momento, né? Nos Estados Unidos a gente teve tanto na soja como no milho uma boa exportação reportada nos relatórios de hoje, né? Então faz com que Chicago suba, temos petróleo também subindo. Então nós temos aí hoje a exportação pagando melhor, inclusive, já vinha desde ontem, forçando um pouquinho porque tinha uma questão de câmbio que estava ajudando, uma demanda também de algumas trades nesse momento nos portos, onde a gente está vendo aí que o que estava alguma coisa ao redor aí de 62, 63 no começo da semana, a gente já pode falar alguma coisa ao redor de 65, 66 hoje, por conta desse impacto, né? Melhoraram um pouco prêmios, melhoraram Chicago, melhorando câmbio principalmente, então a gente tem uma melhora. O produtor ele ainda precisa exportar um pouco mais na nossa visão, né, Fabiano, que a gente vem falando sempre. Nós devemos encerrar o mês agora de agosto com algo ao redor de 6 milhões e meio de toneladas. Isso vai totalizar próximo de 14 milhões de toneladas na safra agrícola, quando a gente pega de 1º de fevereiro até agora, né? Pelos números que a gente tem de exportação aí, você fala Conab 36 milhões, mas eu acho que a gente chega a alguma coisa a nível de 40 milhões de toneladas. Para se atingir esses 40 milhões de toneladas, nós vamos precisar 5 milhões e meio de toneladas daqui até janeiro de exportações mensais. Nós temos um line-up nesse momento com 5 milhões e meio de toneladas, tá certo? Então a gente vai ver alguma coisa saindo mais agora, porque é o período de exportações da safra brasileira, né? E isso tem ajudado um pouco nos preços momentaneamente para o produtor. Só que a gente ressalta que a gente acredita, eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que o mercado também, dos números que estão reportados pela Conab, de estoques de passagem, eu acho que para a gente ter uma situação adequada dentro dos estoques mais justos, mais suficientes para atender o mercado aí na entrada da safra de verão, a gente precisaria chegar a alguma coisa ao redor de 50 milhões de toneladas, 50 a 52 milhões de toneladas. Então, é só com o passar do tempo que a gente vai ver, a gente percebe até pelos números dos Estados Unidos, nós perdemos um pouco de exportação, porque na verdade os preços dos Estados Unidos estavam melhor, então nós perdemos um pouquinho daquilo que a gente já poderia ter exportado, mas também o produtor nesse momento não aceita os preços, né, Fabiano? Então isso é o que está trazendo um pouco uma dinâmica, e nesse momento a gente vê preço de exportação melhor. De ontem para hoje notamos também o mercado interno pagando um pouco melhor por conta do acesso mais presente, principalmente aí das trades desde o mercado de ontem. Roberto, aí você citou os dados da Conab, eu estou aqui com o levantamento apresentado em agosto, se eu não estou enganado, no dia 12, e ele traz essa melhora, né? Se em julho ela estimava 33 milhões e meio de toneladas a serem embarcadas, em agosto subiu para 36 milhões. E aí isso mexeu demais com o estoque de passagem, e ele reduz ali para menos de 5 milhões, vindo para 4 milhões 970 e alguma coisa, mil toneladas, e aí seria, desde a safra 17 e 18, aqui de acordo com a tabela, o menor estoque de passagem. Então eu te perguntaria, confirmando um dado como esse, como é que fica a oferta de milho no primeiro semestre de 2025 aqui no Brasil? E a outra em relação ainda à capacidade de embarcar mais, uma exportação maior, porque nos outros dados aqui de produção praticamente não mudou, teve 200 mil toneladas a menos de estimativa, e os outros números aqui relacionados a consumo, a mesma coisa. O que isso geraria se confirmasse aqui no Brasil um cenário como este? O preço para o produtor melhora?
Olha, se a gente for falar dos números da Conab, se fosse ipsis lips que eles estão colocando nos relatórios, os preços hoje já teriam que ser mais altos do que estão atualmente, tá? O fato é que eu, particularmente, acho que uma boa parte do mercado não acredita nesses números, tá, Fabiano? Até porque é exatamente o que eu estou falando. Se a gente tivesse um cenário como esse, você veja que ela está falando em 36 milhões, o mercado já trabalha com uns 40, uma possibilidade de uns 40 milhões de toneladas de ser exportado, e aí praticamente, então, se fosse isso, a gente chegaria a zero de estoque de passagem. Isso não existe porque, na verdade, quando se perceber que tem um estoque, se tivesse um estoque muito baixo, né, o próprio consumo interno estaria pagando mais alto, então os níveis de preços estariam em outro patamar. A Conab, o ano passado, ela teve que fazer, inclusive, uma revisão dos estoques de passagem baseado em revisões do consumo para poder fechar os números dela. Então, infelizmente, mais uma vez, eu acho que nós vamos ver a Conab tendo que revisar esses números para a gente chegar num número que mais assim, está alinhado com aquilo que se espera a nível de mercado pela maioria das consultorias, né, Fabiano? Então, assim, eu praticamente não acredito muito nesses números da Conab. Eu acredito, assim, no número que a gente vem trabalhando, podemos estar errado, mas até são números menores que a maioria das consultorias que nós temos é importante no mercado, que a gente deve ter alguma coisa aí se a gente exportar 40 milhões de toneladas, tá? Eu acho que a gente vai ficar próximo de estoques aí, provavelmente a níveis de 20 milhões de toneladas, tá? Então, por isso que há uma necessidade de se exportar mais do que se está falando. Se exportar os 50, a gente fica aí com alguma coisa ao redor de 10, 9 milhões de toneladas, que aí seria um estoque adequado. Esses 9 milhões é um mês e meio de consumo, né? Para a entrada da safra de verão, uma safra de verão onde tem a prioridade da soja, né? Então, se faz necessário hoje alguma coisa ao redor de 10 milhões de toneladas para ter um eventual problema lá na frente, né? Então, acho que o mercado caminha para isso. Se não se exportar nesses níveis, a gente vai ter, de novo, um grande volume e que vai já segurar os preços do ano que vem, né? Lembrando que também na questão da exportação, a gente vai ter agora uma entrada da safra americana, onde há uma pressão grande para esses volumes serem exportados, porque é uma safra grande, os estoques de passagem americanos beiram aí seus 50 milhões de toneladas, isso é 50 dias de estoque de passagem. Os níveis de estoques mundiais, e principalmente no Brasil, ao meu ver, são muito altos. Por isso que a gente está tendo essa questão de preço abaixo do que nós vimos aí em safras anteriores. É um preço refletido tanto em Chicago como no Brasil, que mostra que ainda se tem muito estoque, por isso que os preços estão aquém do esperado pelo produtor, diante daquilo que já foi lá vendido aí no passado, tá? Tá certo, Roberto. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde a você. Obrigado também, uma boa tarde para todos. Grande abraço, conversamos com o Roberto Rafael, o mercado do milho segue em destaque por aqui e agora você acompanha comigo como é que está o mercado futuro aqui no Brasil. Nós temos B3 agora neste momento com setembro a R$ 60,94 a saca, alta de 0,81%, novembro R$ 63,80 a saca de 60 quilos, alta de 1,62%, janeiro R$ 67,22 a saca, alta de 1,58% e março R$ 69,50 a saca com alta de 1,10%. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de vendas e exportações. No caso da safra 23-24 de soja, foi um cancelamento maior que a venda. Teve um cancelamento que chegou a pouco mais de 143 mil toneladas. Contudo,
As vendas para a safra 24 e 25 ultrapassaram, na semana encerrada em 22 de agosto, a marca de 2.600.000 toneladas. É o que você confere agora na Agricultura BR, começando pela safra 23 e 24. Olha na tela, cancelamentos de 143.600 toneladas, apesar do número ser aqui um número que é ruim, né? Ele é melhor do que, ele é bem inferior da semana passada, quando foram canceladas também cerca de 43.700 toneladas. Com isso, houve redução na estimativa de vendas da safra total, que caiu para 45.660.000 toneladas, para uma meta de 46.270.000 toneladas. Pode mudar a tela agora, nós saímos agora para a safra 24-25, com vendas semanais de 2.616.000 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 10.150.000, estou falando da safra nova, para uma meta de 50.350.000 toneladas de soja, então vendas positivas no cenário norte-americano. Você acompanha comigo agora soja em Chicago. Soja em Chicago você tem as posições em curto prazo negociadas agora com boa alta, com setembro a $9,69 mais 5 bushel, alta de 1,14%. Novembro, $9,86 mais 5 bushel, alta de 0,97%. E janeiro, $10, 3 cents mais 7 bushel, alta de 0,93%. E março, $10, 18 cents mais 5 por bushel, são os números que eu destaco em alta com soja em Chicago. Olha, tem vários cenários de mudança. Aqui no Brasil, internamente, nós tivemos a indicação do presidente Lula, como era esperado, para o novo presidente do Banco Central brasileiro. Isso já criou, nessa confirmação, criou uma série de perturbações, vou colocar aqui no Brasil, uma volatilidade maior na economia. Só que também vem de fora, principalmente de Estados Unidos. Isso porque os números apresentados pela economia norte-americana melhoraram. E essa melhora nesses dados quer dizer o seguinte: primeiro, um PIB no segundo trimestre melhor e também um acesso a seguro-desemprego menor do que aquilo que se esperava e menor do que no mês passado. Ou seja, os dados econômicos melhoram nos Estados Unidos. Isso faz com que se acredite que não venha tão logo, por parte do Banco Central norte-americano, um corte na taxa de juros. Confira os números comigo, a gente dá uma olhada rapidinho para entender o que acontece por lá, porque os dados oficiais melhoraram. Olha só, o que foi confirmado aqui em acesso a seguro-desemprego: 231 mil pessoas. A expectativa era de ser 232 mil e a média anterior era de 233 mil. Então é menos gente desempregada nos Estados Unidos. Pode mudar a tela porque esse dado chama mais atenção. Nós trazemos aqui os dados do PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, do segundo trimestre de 2024, que cresceu 3%. A expectativa era de 2,8% e na medida anterior, que no caso é o primeiro trimestre, estava com 1,4%. Isso traz um ânimo completamente diferente para a economia norte-americana e traz aquela mensagem: não vai cortar a taxa de juros agora. E com isso o dólar subia, não só no Brasil, mas subia no mundo todo. Veja comigo como é que está o dólar. Você acompanha agora a moeda norte-americana, R$ 5,63, com alta de 1,43%. Eu vou aqui emprestar o termo do meu amigo Vlamir Brandalize, porque o cavalo encilhado, às vezes, ele aparece, né? Às vezes não tão bem, mas hoje todas as medidas mostram que pode estar nesse sentido. Porque soja sobe em Chicago, dólar sobe também e o preço sobe também no Porto Brasileiro. Santos a R$ 138,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 138,00 a saca de 60 quilos, números da Grãos Corretora para entrega em setembro de soja nos dois portos. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de mais uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir terras
que são indígenas, terras de produtores rurais, marco temporal. Você vai ver o entendimento de Marcelo Bertoni, ele que preside a Comissão de Assuntos Indígenas na CNA e é presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, daqui a pouco, após o intervalo comercial. Temos imagens, céu de Brasília neste momento, que tem agora a capital federal vindo com tarde ensolarada. Você viu que deu uma escurecida, né? Muda um pouco a insolação e aí, claro, a câmera demora um pouco para ajustar. Mas neste momento nós temos algumas nuvens de chuvas e temperatura em 21 graus em Brasília. Está agradável o céu de Brasília neste momento, capital federal. Você vai acompanhar muita informação de lá durante a nossa programação com a nossa equipe também. Agora eu falo de um tema que foi discutido em Brasília nesta última quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, porque houve mais uma reunião que traz para a mesa representantes dos produtores rurais, proprietários de terras e também de indígenas. Já começo falando que os indígenas, seus representantes, tentaram esvaziar essa reunião. Eles não querem debater, não querem discutir. E, na oportunidade, o presidente da Comissão de Assuntos Indígenas e Agrários da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni, teve fala e ele se posicionou a respeito do que vem acontecendo e usou como exemplo um estado que tem toda a ordem desse tipo de problema de invasão de terras de produtores rurais, terras que são documentadas. Acompanhe. Os estudos antropológicos, a maioria são questionáveis. E quando os estudos antropológicos acontecem nas áreas, logo depois elas são invadidas. E é por isso que talvez, doutora, a senhora não tenha, a FUNAI não tenha essa capacidade de entrar nas propriedades. Está sendo medida agora lá em Miranda, no meu estado, mais uma vez, botando o produtor em xeque. Não foi esse produtor que tomou essa terra do índio. Não foi lá no meu estado, e eu queria lembrar disso, teve uma guerra do Paraguai, onde muitos dos territórios eram paraguaios. E quando o Brasil vendeu essas áreas para então uma área lá do meu bisavô, na cidade de Antônio João, era terras paraguaias, onde nós fomos colocados lá para cumprir a soberania nacional, naquele momento, há 150 anos atrás, e hoje nós somos colocados aqui de invasores, esbulhadores. Isso não está certo. Sinceramente, se os índios têm o direito deles, nós temos também. Porque nós não tomamos essas terras, elas foram compradas, tituladas pelo Estado ou pela União. Se o erro foi feito lá atrás, que se conserte. São duas vítimas, doutores. Duas vítimas. Se nós temos que indenizar não só essas terras, porque pelo estudo que eu passei, doutor Diego, a gente que fez o levantamento, passei para o senhor, são quase 9 milhões de hectares hoje. E eu não vou entrar em mérito de valores, e nem se é muito, se é pouco, para mim não interessa. Desde que pague o produtor rural, se quiser dar metade do Brasil, não tem problema. Eu não estou aqui para discutir isso, eu estou aqui para discutir o direito do produtor rural que precisa receber por essa terra. E eu não vejo isso, sabe por quê, doutor? Quando a pessoa olha para a minha cara, e eu sou presidente de uma federação, e ela me pergunta, e se fosse na sua casa? O que vocês fariam? Talvez vocês não consigam imaginar a situação. Você saiu da sua casa hoje, quando você volta lá para dentro da sua casa, doutor, talvez tenha uns invasores, ou que seja retomada, que seja qualquer termo que se use. E eu não consigo entrar para dentro da minha fazenda, ou da minha casa, aonde o produtor, sabe o que ele me perguntou? Como é que eu pago a faculdade do meu filho? São 50 hectares. Como é que eu banco a minha família? Eu vou para a miséria? E é isso que está acontecendo lá. Estão colocando os nossos produtores na miséria há 30 anos. O cenário é terrível, é um trecho da fala dele no plenário, do Marcelo Bertoni. A gente manda um grande abraço a ele, todo o pessoal da Federação da Agricultura e da CNA. E é como eu disse, né, os representantes do setor indigenista do Brasil
principalmente o chamado CIMI, tenta esvaziar o debate, não quer conversar sobre o assunto, não houve argumentação e nem apresenta qualquer argumentação. Eu mudo de assunto agora porque a gente vai falar a respeito da redução que foi apresentada pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo para a produção paulista de grãos, na safra 24-25, que deve recuar 22%. E quem fala sobre o tema é Gustavo D'Angelo. As estimativas para a produção paulista de grãos na safra 23-24 mostram um novo recuo nas projeções. A produção, anteriormente estimada em quase 9 milhões de toneladas, agora é avaliada em 8,92 milhões de toneladas. Com esse ajuste, a safra prevista se consolida 22% menor que a anterior. De modo geral, as estimativas apontam que todas as culturas de grãos no estado de São Paulo sofreram quebra de produção nesta safra, exceto arroz, feijão primeira safra, sorgo e triticale. Destaque para a soja, que teve queda expressiva na produção. A previsão atual é de que sejam colhidas 3,65 milhões de toneladas da oleaginosa, uma quebra de mais de 25% em comparação com a safra anterior. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Dados da safra paulista vindo abaixo daquilo que se esperava. Com essas informações, eu encerro esta edição do Agricultura BR. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas, no horário de Brasília, em nossa terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!